Olá, para você que acompanha o Jornal Paraná, nós estamos aqui na base aérea do SAMU. Vamos falar com o médico Dr. Rodrigo Nicásio, que é diretor técnico do SAMU Oeste. Doutor, quais são as mudanças agora nesse enfrentamento à Covid-19 nos protocolos de atendimento do SAMU? Bom, as mudanças que nós instituímos passam desde a central de regulação. Quando a gente começa a identificar ainda no telefonista que recebe a ligação pelo 192, algum caso com clínica suspeita de um eventual caso de coronavírus. O médico regulador assume essa ligação, direciona um questionário que a gente teve que adaptar à nossa realidade, em busca de sinais de alerta, de suspeição ou até de afastar essa hipótese diagnóstica. Caso de fato o médico identifique tratar-se de um caso suspeito e seja indicado o envio de uma ambulância, essa também precisa ter alguns cuidados especiais que são adotados pela equipe da operação. Existe uma ambulância específica então para fazer atendimentos suspeitos? Exatamente, nós separamos um veículo que fica parado na nossa base, sempre higienizado, e foi feita toda uma adaptação interna com ele para algumas proteções com plásticos, nos locais de mais difícil limpeza, mais difícil acesso. E caso a gente precise ir ao domicílio de alguém com atendimento de suspeita de Covid, a tripulação assume essa viatura, se paramenta com todo o cuidado e todas as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já que é um risco de contágio da própria equipe. E a gente se desloca com esse material todo especializado e embarcado. Depois essa ambulância passa por uma higienização completa para evitar qualquer tipo de resquício de possibilidade do vírus estar ali. Exatamente. A equipe, ao terminar o atendimento, ela retorna para a nossa base operacional necessariamente. Os colaboradores passam por um procedimento de retirada da paramentação, que é um momento crítico, em que inclusive eles poderiam se autocontaminar, e a ambulância vai para um local específico para a limpeza interna por uma outra equipe especializada, para que no menor tempo possível essa ambulância esteja apta a realizar um novo atendimento se necessário. Como que a equipe consegue diferenciar uma possível suspeita da doença com um sintoma relacionado a outra questão, por exemplo, a falta de ar, né? É fundamental esse ponto, já que nos últimos 30, 45 dias nós recebemos mais do que o dobro de ligações que a gente vinha atendendo e regulando normalmente lá na central do SAMU. Muitos dos casos de pessoas com sintomas gripais, mas não relacionados com a doença do coronavírus. O que a gente tem que ter um cuidado, que chama bastante atenção na hora da triagem, é identificar os casos potencialmente mais graves, em que a falta de ar é um sintoma que precisa ser melhor investigado pelo médico regulador para enviar o recurso se necessário. Obviamente a gente pergunta sobre febre, sobre tosse, que geralmente é seca, sobre contato com caso suspeito ou confirmado. Até algum tempo atrás a viagem recente também era importante. Perda de paladar e de olfato, que é um sintoma importante que tem acontecido no Brasil, para que a gente monte um verdadeiro quebra-cabeças e direcione para o paciente a melhor resposta para o caso dele, que pode ser, por exemplo, um contato com o call center, montado por várias prefeituras, pode ser um contato com a central do próprio Ministério da Saúde, ou pode ser um envio de uma ambulância no domicílio. Vocês identificam alguns sintomas psicológicos, como falta de ar? A gente está em isolamento social, então tudo isso mexe com o psicológico das pessoas, e os sintomas que são anunciados como possibilidade de Covid também podem interferir nessa possibilidade de ser um sintoma criado na nossa cabeça. A gente passou a ter um volume grande de solicitações novas de falta de ar, em que uma boa parte dela não é decorrente de Covid, não é decorrente de síndrome gripal. É muitas vezes relacionado a um quadro de ansiedade, de estresse emocional, que todos nós naturalmente estamos passando nessa pandemia que nos assola. Então muita gente, ao ter um quadro febril apenas, sem nenhum outro sintoma associado, percebe em si uma falta de ar. E quando a gente vai apurar um pouquinho melhor, vai investigar um pouquinho mais, ou até quando a gente vai no domicílio do solicitante, ela não se confirma. O paciente está com a frequência respiratória normal, com a saturação periférica de oxigênio que a gente mede com um aparelhinho normal, e o exame físico encontra-se normal. Então muitos, aliás a maioria absoluta dos pacientes que a gente tem orientado por telefone ou até ido ao domicílio do paciente,
ele tem ficado em casa. A gente não tem precisado transferir para a UPA ou para o hospital ou para fazer qualquer outro tipo de avaliação, mais de 90% dos casos encaminhados. Mas é importante dizer que se tiver algum sintoma, na dúvida, procure ajuda, procure ou o SAMU ou então o call center do município. Exatamente. Para tirar essa dúvida. É fundamental essa oportunidade que a gente tem de orientar a população que, em caso apresente o sintoma, principalmente falta de ar, acione a nossa central de regulação pelo 192. Você vai ser atendido por um médico regulador que vai lhe fazer algumas perguntas sobre a história da sua doença e, se ele julgar necessário, ele envia um atendimento presencial. Se não for necessário, ele pode orientar algum outro tipo de encaminhamento, como acompanhamento na unidade básica ou contato com a vigilância do próprio município. É importante a gente frisar também que os pacientes, independente de caso clínico ou que acionem o SAMU, também tomem os cuidados para se proteger, né? Quando a equipe chega, a pessoa já esteja de máscara, esteja fazendo uso do álcool, tudo isso para evitar possíveis contaminações, tanto da equipe quanto do paciente. As medidas de isolamento social e de precaução, sobretudo com as mãos, eles são a regra. Muitas vezes a gente já chegou na casa de pacientes que estavam isolados ou até suspeitos e o paciente não estava esperando nossa equipe de máscara. Então, primeiro a gente precisa ter a proteção da vítima, a proteção da equipe, para que a gente adentre o domicílio. Esses cuidados não podem ter nenhum tipo de relaxamento, principalmente naquelas populações que estão sujeitas a maior risco, que são os idosos acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e portadores de doenças crônicas em geral. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Cláudio.